Pai do Senhor, Pai do Senhor. Mas agora acho que a DS também apontou isso. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Que nem falava amém, né? Paz do Senhor, amém. Hoje não, já paz do Senhor. A igreja respondeu, a paz do Senhor. Eles entenderam que é a troca, né? Quem tem paz, dá paz. Aí, se eu der paz, vocês brasileiros, dá a paz também. Eles entendem dessa forma. Amém? Coríntios capítulo 11. É o famoso texto da Santa Ceia. A gente sempre usa 1 Coríntios capítulo 11 a partir do verso de 20, 23, para falar sobre a ceia. Só que pré-ceia já existia uma questão de polêmica na igreja de Corinto, que era a situação da desordem, né? Já começava pré-ceia. Paulo, no versículo de número 1 de 1 Coríntios 11, ele já inicia dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui, ele já começa com uma orientação, né? Sede meus imitadores, como eu sou dele. Isso aqui é um texto exortativo, né? E também doutrinário, porque se a gente for adentrar dentro desse único versículo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, a gente já vai entrar numa questão aqui. Primeira pergunta que eu faria: será que Cristo vai representar nós hoje? Será que a gente poderia dizer, me imita, porque me imitando, vocês estão imitando a Cristo? O irmão falou que na igreja, parafraseando, né, Mahatma Gandhi, ele falou que ele seria cristão se os cristãos representassem a Cristo. Aí achei forte. Sim, tem. Vou tirar essa camisa. Achei forte, né? Ou seja, o exemplo. Glória a Deus, glória vencer. Eu falei teu nome, também que é profético, né? Gente, pelo nome. Para ele, né, o exemplo de Cristo não é visto através da vida do povo que se intitula cristão. Então, olha a autoridade que Paulo tem. Sede meus imitadores. Paulo está dizendo assim: ó, me imite, porque me imitando, vocês estão imitando a Cristo, né? Aí ele entra dizendo: eu vos louvo. Aqui a gente já começa a adentrar no tema de hoje, porque ele começa parabenizando a igreja, né? Olha o que ele fala: eu vos louvo, irmão, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos, como vou-los entreguei. Está dizendo, vocês guardem, de fato, aquilo que eu ensinei vocês, falei vocês trabalham isso muito bem. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da... E Deus a cabeça de... Aqui ele estipula uma hierarquia, né? Uma hierarquia. Ele está dizendo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da... Então ele está dando uma ordem, no sentido de ordem, de prioridade. Deus, né? Cristo, o homem, a mulher. Só que essa ordem não é uma ordem de inferioridade. Aqui a gente quebra algumas doutrinas, né? E alguns conceitos que alguns têm, né? Em que coloca a mulher inferior ao homem por causa, por exemplo, de textos, né? Como esse, dizendo, não, o homem é a cabeça da mulher. Alguns até utilizam para dizer que Deus é maior que Cristo devido a esse texto. Então, aqui é onde eu desconstruí isso. Se a gente levar em consideração esse versículo para dizer
que a mulher é inferior ao homem, então Jesus é inferior ao Pai. E Jesus é inferior ao Pai? Não. Então, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. A gente vai entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Aí ele vai dizer assim, ó, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. É como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Um homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do... Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do... Aqui ele está se referindo à criação. Né? E o primeiro ponto que Paulo vai tratar aqui, né, nesse versículo 11 do livro de vocês, é a desordem na igreja, em que a mulher começa, dentro da igreja, a assumir, né, funções de autoridade sobre o homem. Né? E esse é um tema muito polêmico. Até hoje gera-se polêmica em torno dessa temática. Né? Um dos temas principais é o que Jesus colocou lá. A mulher pode ser pastora? É bíblico o pastorado de mulher? Né? É bíblico. Aí vem 300 pontos, colocações diferentes. Né? Só que, se a gente for analisar, né, eu até separei aqui, depois eu vou colocar lá no grupo de vocês, eu separei um debate. Tá? E qualquer temática que vocês, isso é fonte confiável, tá? Eu estou passando para vocês. Qualquer tema que vocês desejarem se aprofundar mais, busque o debate do pastor César Cavalcante. Né? Qualquer tema que vocês desejarem está lá. E dentro desse tema, sobre essa pergunta, né, nós temos vários temas. E eu separei um tema lá da pastora, eu esqueci o nome dela, não sei o que, Valverde, e uma missionária da Assembleia de Deus do Ministério de Belém. Poxa, gente, cada um defendendo o seu ponto ali de forma muito teológica, muito equilibrada. Né? E no final das contas, você vê que não há nenhum texto proibitivo. Proibitivo. Ninguém consegue justificar o não pastorado de uma mulher. Não é proibitivo, né? O que eles usam, Nicole? Eles usam, né, chegaram até a comentar no debate, que ele chama de falácia, inferência negativa. O que é uma falácia, inferência negativa? A gente pega um texto, vou dar um exemplo aqui, né? Seguindo nessa linha aqui, desde o Antigo Testamento, as 12 tribos, né, os filhos lá de Jacó, né, eram o quê? Primeiro vem a sequência patriarcal, né? Tem Jacó, tem Abraão, Isaac, Jacó. Depois tem os filhos de Jacó, são 12 homens. E esses 12 homens representando as 12 tribos. Né? Aí depois vem a questão no Novo Testamento de Jesus, com 12 discípulos, que também faz uma referência às 12 tribos, que faz a referência, escatologicamente falando,
uma outra situação também. Então eles vão pegando aquilo ali, e aí eles fazem uma falácia com inferência negativa. O que é isso? Se o texto está trabalhando uma linha de homens, né, eles colocam como um ponto de que somente homens poderiam exercer. E aí no debate a pastora coloca, mas aonde a gente não pode ter mulher? Não, é porque na descrição lá está dizendo que o homem tem que ser marido de uma mulher só, tem não sei o quê, blá, 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 blá. Então, aí ela faz uma pergunta simples assim. Ela fala assim, não, aí essa missionária fala assim, não, porque não existe a palavra pastora. Aí ela fala, existe a palavra pastor? Não, mas tudo indica, mas nesse tudo indica, existe alguma proibição? Não, é que... Aí ela entra, né? Ela entra assim, vamos lá, a senhora é o quê? Minha irmã, a senhora é o quê? Eu sou missionária. Existe a palavra missionária? Não, mas missionária traz o sentido de servo, né? Tudo bem, existe líder de ministério de louvor, líder de irmãs, líder de varões. Aonde tem tudo isso na Bíblia? Essas funções. Não existe. Então não tem como a gente criar uma falácia, né? Inferência negativa, porque a linha corre dessa forma. Jesus foi um dos que colocou as mulheres em questões, né? Em várias questões de honra. Ele introduzia a mulher, porque nesse contexto de Paulo, para a gente entender essa questão aqui, era um contexto, né, muito complicado, culturalmente falando. Porque as mulheres, elas eram tratadas, né, com base na criação. Como assim? Eles viam com base lá em Adão e Eva. Eles criavam em relação à criação. Não, porque Adão veio primeiro, Eva veio depois, Eva veio da costela, né, de Adão, e por isso que, da mesma forma que a igreja, né, um homem, porque é a imagem e a glória, o homem é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, se referindo à criação. Né? E por causa do pecado de Eva, lá na criação, a história da mulher, né, foi muito menosprezada. A mulher não podia, ensinar dentro da igreja. Eu vou me aprofundar mais, né? A mulher não podia aprender dentro da igreja. Ela não podia falar justamente porque ela não tinha autoridade bíblica para falar. Por que ela não tinha autoridade bíblica para falar? Porque ela não aprendia, ela não tinha o que falar. Mas quando as boas novas do Evangelho chegam, elas saem de um polo e vai para um outro polo, completamente oposto. Elas entram na igreja dominando tudo, querendo dominar tudo. E aí a primeira coisa que ela faz é o quê? O negócio de véu, começa a tirar o véu, começa a falar na igreja, a ensinar, e não mais se submeter aos seus maridos. Quando o Paulo vê isso, fala, opa, calma aí, tem alguma coisa errada. Aí ele começa a orientar. Ele começa a dizer, porque o véu ali, o que diferenciava o homem da mulher nos tempos de Paulo? Vocês sabiam? Não, as vestes não. Porque as vestes eram o quê? Eram iguais. Era o véu, né? O cabelo que diferenciava um homem de uma
mulher. Então, por exemplo, a mulher que usava o véu era uma mulher honrosa. Eu vou avançar aqui para a gente entender. Olha aí no livro de vocês, página 84. Vamos ler aí, ó, a falta de submissão das mulheres. Para a gente já ir avançando aqui na leitura também. Paulo expõe a dignidade da liderança de Cristo e do homem, e a exposição das mulheres quanto a isso. As mulheres coríntias tinham assumido na igreja uma posição alheia à ordem estabelecida por Deus na criação. O apóstolo declara: quero, entretanto, que saibas ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Verso 3. Essa sugestão ao homem é entendida não no sentido de desigualdade ou inferioridade, mas em termos de relacionamento entre Cristo e Deus. Paulo sustenta que o homem é a cabeça. Este fato subentende a subordinação da mulher. Deste modo, estabelece-se uma cadeia de comando: Deus, Cristo, o homem, a mulher. A partir dessa proposição, deduzem-se decorrências práticas. As mulheres estão erradas se, de qualquer forma, modificam suas diferenças em relação aos homens. Essa admoestação é verdadeira em qualquer circunstância. Paulo dá o exemplo da diferença no vestir. Uma das maneiras de se vestir, de se ver, essa diferença estava no modo das mulheres manterem o cabelo. Este devia ser usado de modo a distinguir os homens das mulheres. O cabelo da mulher simboliza a submissão e lealdade do marido. Paulo também declara que o cabelo longo é uma vergonha para o homem. Os homens da Bíblia mantinham os cabelos curtos em comparação ao cabelo das mulheres. Certo? Então aqui via o quê? A diferenciação entre o homem e a mulher estava onde? O cabelo. Por isso que Paulo orienta. Isso aqui deu o que falar, não é? Nas igrejas evangélicas, principalmente uns 20 anos atrás. Tá? Em que, por causa disso, pastores proibiam as mulheres de quê? Cortarem seus cabelos. Tá? Quem cortasse o cabelo era o quê? Era disciplinado. Tá? Então, e os homens, da mesma forma, homens não poderiam deixar os seus cabelos crescer. Só que aqui a gente percebe que é uma questão cultural da época. Então Paulo está tratando com a igreja de Corinto. Né? No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Está aí no versículo 11. Olha o que diz no versículo 11. Vê o versículo 11. No Senhor, todavia, nem mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Ou seja, há uma igualdade de direito entre ambos. Não tem inferioridade de um do outro. Há uma igualdade de direitos. As mulheres cristãs de Corinto, porém, saíram de um extremo onde eram desprezadas para outro extremo, o feminismo. Aqui mora o problema do feminismo. Hoje, o feminismo, de tudo não é um problema, tá, gente? Eu não sou, não concordo com várias pautas feministas, mas de tudo não é um problema. Tem gente que questiona muito essa questão do feminismo. E aí, uma das debatedoras até fala: poxa, se você questiona, então por que você não abre os direitos que a pauta trouxe para vocês? Como, por exemplo, a igualdade de salário. Por que não abre mão disso? Ou de emprego. Hoje, por que a mulher hoje pode servir o exército? Porque a mulher hoje tem igualdade salarial. Antigamente, a mulher fazia a mesma função que o homem, mas recebia menos. Por causa dessa pauta, igualou. Só que não. A gente tem a famosa... como é que eu posso
colocar aqui, o comportamento de apenas questionar aquilo que não me agrada, que me atinge, né? O que me convém está tudo bem, mas o que não me convém eu questiono. Só que ambos estão na mesma pauta. Consegue entender isso? Estão na mesma pauta, certo? Então, as mulheres da igreja de Corinto começaram um movimento de libertação da mulher. Está precisando disso de agora, Xane? Uau, na igreja de Corinto. E aí elas quebram alguns paradigmas culturais. E com isso, elas provocaram um escândalo no culto. Por quebrar esses paradigmas culturais da sua época, né? As mulheres cristãs de Corinto queriam abolir, por exemplo, o uso do véu no culto. Eu não vou usar mais nada, sou livre, agora eu sou liberta. Só que o véu era um símbolo de submissão e da integridade dela. O véu, para vocês entenderem, é comparado, né? Vou fazer uma comparação aqui. Uma mulher que entrava no culto na igreja de Corinto sem o véu era comparada a uma mulher que entra hoje no culto, na nossa época, de biquíni. E aí? Era nesse nível. Causava, o Juninho, um escândalo gigantesco. Porque elas, nesse sistema libertador da mulher, começaram a tomar decisões, né? Mas esse véu simbolizava a submissão e a integridade dela. Porém, o véu não era apenas uma peça da indumentária feminina, ela tinha uma representação cultural. Como eu disse aqui, representava a integridade dela, né? A submissão. Quem andava com véu era uma mulher que tinha uma segurança, porque quem olhava falava: opa, não, essa mulher aqui não pode mexer com ela, não pode tocar nela. Ela tinha um contexto naquilo ali, né? Na Grécia, por exemplo, as roupas dos homens e das mulheres eram muito o quê? Parecidas, iguais. O que diferenciava o homem da mulher era a cobertura da cabeça. O que distinguia a mulher dos homens era exatamente o véu. Toda mulher decente e honrada usava o véu. Aí a gente entra o quê? Uma questão mais uma vez cultural. Hoje, por exemplo, a gente tem uma denominação, né, que para cultuar ela precisa colocar o quê? O véu. Tem mais de uma aí. Tem mais de uma denominação. Tem mais? Eu fui visitar uma lá na minha juventude, na minha mocidade. Aí eu só podia participar ali, sentar próximo de jovens se eu usasse véu. Eu nem era evangélica. Aí me emprestaram um véu, eu precisei. Exatamente, tem isso, né? Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Somente as prostitutas tinham ousadia e coragem de sair às ruas sem o véu. O véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto. Primeiro, a honradez, como eu disse, e a modéstia da mulher. E a submissão ao seu marido. Uma mulher que andava de véu representava essa mulher submissa ao seu marido. Tá? Ela é honradez, ela tem modéstia. Quando uma mulher era vista sem o véu, seja na rua, ou uma cerimônia que seja pagã, ou mesmo na igreja, essa mulher estava desonrando, primeiro, a si mesma, dando motivo para que sua reputação fosse questionada. Agindo assim, ela também desonrava ao seu marido. Versículo 5. Veja o versículo 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça.
esposa é como se estivesse com a cabeça rapada. Certo? Ela desonra a si mesmo. E se a gente for continuar a leitura, ela também desonrava o seu marido. Paulo aqui, ele começa a dar, de alguma forma, alguns pontos para solucionar, né, esse problema dentro da igreja. Um deles, né, em primeiro lugar, ele vai tratar sobre a submissão e vai questionar essa postura da mulher dentro da igreja, falando sobre a submissão. E aí ele coloca a ordem de comando: Deus, Cristo, o homem e a mulher. Ele deixa bem claro essa ordem de comando, né, para a mulher. É uma ordem lógica, hierárquica e divina, essa ordem, né, de Deus, Cristo, homem e mulher. Então, Cristo não, trabalhando no que a gente colocou aqui, se a gente for seguir essa ordem, e dizer não, a mulher é inferior ao homem, então, o que acontece? Seguindo essa ordem, Cristo, ele seria inferior ao Pai, a Deus. Então, isso aqui não fala de inferioridade e superioridade. Então, são dois pontos que a gente precisa trabalhar. O ponto da mulher, para entender o que de fato é a submissão, tá? E o ponto que o homem precisa entender o que seria essa submissão. A falha doutrinária, né, ou a falha que a gente carrega conosco, é o esvaziamento do sentido das palavras. Nós estamos perdendo os sentidos, o verdadeiro sentido das palavras. O que seria submissão? A gente descreve submissão da forma que a gente quer escrever. Por exemplo, eu sempre, quando eu vou falar de perdão, por exemplo, eu falo, o que significa perdão? O que significa perdão? Hein? Hein, Nicolas? O que significa perdão? Esquecer, né? Deixar para trás aquilo que Esquecer e deixar para trás aquilo que machucou. É isso que é perdão? Não? Para mim é, que eu tive que fazer isso. Deve fazer isso? Esquecer não esquece. Eu acho que esquecer a gente não esquece. É amnésia? Não, esquecer não. não, mas deixar Eu para não trás. esqueci não, mas perdoei e segui em frente. Não perdoa. Tem essa, não esqueci nada. Eu acho Perdão, você perdoa, mas só você tem que esquece. ser aquela questão que como a Bíblia diz. você viver como se não do passado acontecesse. não me lembrarei mais. daquilo que te faz mal. Essa foi boa, Cisele. Essa foi boa. Isso aí, só se libera. Foi só pra chegar. Viu? Abriu tua mente. Bem filosófico. Bom, perdão. Deixa eu. É uma perda grande. Amor. Amor. E nosso tema de hoje, né? Qual a estratégia do diabo? É esvaziar o verdadeiro sentido da palavra. A gente vai aqui falar dos nossos achismos. Né? Só que o que mais chegou perto aqui, por exemplo, mesmo que vocês viram, né, mas foi incógnito. Porque o que seria perdão? Da 10 para ela. 10 para ele. É perder, não é esquecer. A gente perde a razão em favor da comunhão. É mais ou menos o que foi dito aqui. É a gente olhar para quem nos machucou e não sentir. Não sentir. Não é que você esqueceu. Você não teve amnésia e esqueceu. Aquele cara me deu um tiro aqui no meu braço. Mas eu perdoei ele. Poxa, ô meu irmão, você nunca vai esquecer que ele deu um tiro no teu braço. Mas é você olhar para aquilo ali e não sentir dor. Aí é um cumprimento, é uma libertação, tá? É uma perda. Toda vez que eu oriento casal, principalmente casal, né? Traídos,
eu chego para esses casais traídos e falo para eles assim, pastor, meu marido fala o nome, é um canalha, Um traidor. é um canalha. Aí eu falo assim, a senhora tem toda a razão. Ele é meio, para fazer isso com a senhora, ele é meio. O meu marido, pastor, ele é um. Mais o nome dele? Boçal. Hã? Boçal. Safado. Boçal. Ninguém usa a palavra por aqui. Isso aí é lá da Zona Sul. Ninguém Hoje está é difícil, no pleno século XXI, a palavra boçal. Só se tiver escrito uma redação. Ou seja, ela vai falando. E eu vou falando Descarado, assim, cara. descarado, cara. Daí pra pior, né? É um Você não vale nada. Não vale nada, sem caráter, eu falo assim, só tem toda a razão. Daí pra pior. A senhora tem toda a razão. Ah, pastor, você não vai dizer eu não tenho razão, não. Você tem toda a razão do que você está falando. O cara que faz isso com você tem toda a razão. Aí eu falo, mas a senhora o ama? Não, eu amo. Eu amo. Tá. Se a senhora não ama, existe uma palavra que pode resolver tudo isso. Perdão. Não, pastor, mas não tem como eu perdoar, porque. Primeiro ponto, a gente perdeu o sentido dessa palavra aqui. Certo? Porque a gente fala que ama, Coríntios 13, no próximo avanço a gente vai falar sobre o verdadeiro amor, o amor ágape. Tá? E aí eu falo para ela, se a senhora ama, perdoa. O que é perdoar, irmã? A senhora vai perder. A senhora tem razão em tudo isso. Ele é isso. Mas o que é perdão? É a senhora perder a sua razão em favor da comunhão. A gente via isso muito, por exemplo, muito antigamente, né? Nos nossos avós, até mesmo nossos pais, quem pegou uma fase em que muitas vezes o camarada aprontava demais. E aí o que a mulher fazia com esse camarada? Eu cansei de ver isso. Eu questionava isso o tempo todo. É claro que chega uma hora que os limites, né, avançam e aí tem outros pontos que a gente precisa tratar. Mas eu cansei de ver isso com a minha mãe, por exemplo. Meu pai pintava, bordava, se drogava, recebia num dia, no outro, sempre recebeu bem, recebia um salário alto, gastava tudo com drogas, com bebidas, com farra, com os amigos, com mulheres. E aí eu pequeno, quando veio meu pai chegando em casa, minha mãe pegava, dava banho, colocava para dormir, e eu olhava para ele e falava, não acredito nisso. Não acredito nisso. Né? Depois de um bom tempo eu entendi que o amor, que alguém já estou adiantando na parte lá da frente, que o amor bíblico, o ágape, é um amor que não requer, não é uma troca. Eu estou te amando porque você não é isso. Ela não esperava a retribuição do amor, ela simplesmente amava. Olha que coisa sinistra. Não, por quê? Imagine, mulheres novas, existe hoje muito disso, né? Só tinha tudo para deixar, por quê? Hoje, da mesma forma que as mulheres estão evoluindo, os homens também evoluem. O que os homens fazem hoje? A maioria dos homens manipula as mulheres. Aí existe essa dependência emocional, porque ela vai manipulando ele. Mas tem vários tipos de manipulação, você tem amarração. Não importa. Não importa. Mas tá lá. Mas tá lá. Algumas atitudes, né,
alguns casos, algumas atitudes, a gente via nitidamente que era o quê? O fato de amar. Eu olhava e falava assim, não é possível. Quando a gente vai crescendo, evoluindo e lendo, como por exemplo, quando fala assim, ó, o amor tudo suporta. Aí você vai entendendo o que era o amor. Tá? Hoje, se acontecer isso hoje, tu é otária. Tu é otária. O amor de hoje é diferente mesmo. Por quê? É a estratégia do diabo. Tirar o verdadeiro significado das palavras. Aí como é que você perdoa? Do teu jeito. Perdoa do meu jeito. Meu jeito é, perdoei. Longe de mim, se eu ver, eu mato, mas perdoei. Eu amo. Mas é o amor ele lá e eu cá. Pais dos senhores. A maioria dos casais, 2014, foi um ano que mais houve divórcio no Brasil. Pais dos senhores, e as senhoras. Quando você ia perguntar se o casal se amava, eles se amavam. A maioria dos divórcios eram com pessoas que se amavam. Não tem alguma coisa errada, não? Tem. Exatamente, tem alguma coisa errada nisso tudo. Né? Mas enfim, o que Paulo aqui, ele trata aqui nessa, é a questão da submissão, que não tem a ver. Cristo é inferior ao Pai, a Deus? Não, mas ele se submeteu à vontade do Pai, à crucificação. Pai, se possível for, passa de mim esse caso, mas todavia seja feita a tua. Ele se submeteu. O que ele está falando nesse contexto aqui, ele está dizendo sobre a submissão da mulher ao homem. Não que a mulher seja inferior ao homem, né? Mas no sentido de submissão, e aí ele avança. Né? Inclusive Paulo, ele vai dizer que as mulheres têm espaço na igreja sim. Paulo fala que a mulher orava e profetizava. Como é que uma mulher, a gente trabalhou um pouco atrás, né, falando sobre oh meu Deus, masculinidade não, qual é a palavra que fala aí? Não, quando é um homem. Machismo. Dizendo que Paulo era machista. Paulo quebra culturas aqui de forma estratégica e com sabedoria. A mulher podia aprender? Sim ou não? Não podia. Eu falei aqui. Se ela não podia aprender, ela era analfabeta. Ela não tinha conhecimento nenhum. Quando essas mulheres se sentem libertas, elas querem chegar na igreja agora, meu irmão, agora eu sou com o pé na porta. E falava. E isso era escandaloso, porque imagine, não vamos contextualizar, imagine uma mulher de biquíni pregando na igreja. Era uma mulher sem um véu pregando na igreja, ensinando. Tá? E como é que ficavam os esposos dessas mulheres? Era onde viam que a confusão, a desordem. Paulo teve que consertar isso. Né? E aí ele vai dizer, no texto bíblico aqui, versículo de número 11, 11 não, 5, de novo. O que diz aí no versículo 5? Ó, mas toda mulher que ora ou profetiza, que ora e profetiza com a cabeça de quê? Descoberta. Com a cabeça descoberta. Cadê? Desonra a sua própria cabeça. Ela está falando de uma mulher que ora e profetiza. Ele não está questionando a atuação dela, ele está questionando a forma como ela está
atuando. Não? Aí está dizendo, mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapaz, que ponha o véu. Não? Elas exerciam o ministério de oração e palavra na igreja, mas essa prática deveria ser exercida reconhecendo a dignidade dela e a sujeição ao seu marido. Por isso elas deveriam usar o véu como símbolo de submissão. Elas poderiam continuar orando e profetizando, desde que elas faziam isso de forma digna, decente, e o véu representando o quê? A submissão ao seu marido. Certo? Em segundo lugar, ele vai falar sobre a glória, e aí você vai ver aqui no versículo do 7 ao 10, né? Cadê? Ele vai falar aqui, ó. Um homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. E ele vai falando, em terceiro lugar, a interdependência, versículo 11 e versículo 12. Né? Em quarto lugar, ele vai falar sobre a natureza, versículo 13 ao 16. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Versículo 13, 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Aí ele vai trabalhando, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de... O cabelo lhe foi dado em lugar de... Aqui criou-se a doutrina de que a mulher não pode cortar o cabelo, justamente por causa do cabelo crescido. O cabelo crescido é honroso para a mulher. E esse cabelo crescido, né, pôs-se no lugar do véu. Hoje não tem véu, mas o cabelo é representação dessa honra, né, desse... Aí o que acontece? Não pode cortar o cabelo. Aí é onde as mulheres entraram em crise. Porque aí, do cabelo já criaram-se outras doutrinas, como por exemplo, a mulher não poderia fazer as axilas, especular. Aí, meu irmão, Não pode colocar os cabelinhos, as tapadas, as trancinhas, não pode mexer no cabelo. Não pode mexer, né, baseado nessa questão cultural, né, de Corinto. Certo? Beleza? Obrigado, mano. Então, ok aqui. Partindo desse princípio, ele avança para a questão da Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, né? Alguns teólogos, ele questiona essa palavra Santa Ceia. Não existe essa palavra Santa Ceia. A palavra correta, segundo alguns teólogos, é ceia do Senhor. Certo? Vamos participar da ceia do Senhor. Então ele avança aqui para a ceia do Senhor, que é a partir do versículo de número 17. A gente costumava muito ler, aqui a gente não tem esse costume, né? É o 23, como a Ângela, né? Ela colocou aqui. A gente lê muito a partir do versículo 23. Só que, a partir do versículo 23, eram as coisas boas, né, da ceia. Só que aí, a ceia começa no versículo 17. E olha como é que começa Paulo falando sobre a ceia do Senhor no versículo 17. Leia o versículo 17 para a gente. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto a expressão que passa a vos dar agora, por conta de vossa reunião produzem mal que não tem. Em primeiro lugar, porque eu ouço dizer que há divisão entre vós, quando vós reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Bom, versículo 17 primeiro, ó. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos. Versículo 2 agora. Isso. Eu vos lembrar de mim, e vos tenho apegado fielmente às tradições que vos transmiti.
capítulo 11, fazendo o quê? Elogiando. Eu vos louvo. Agora ele chega no versículo 17, já diz o quê? Eu não vos louvo. Paulo acabara de fazer um elogio à igreja de Corinto. Agora, porém, ele traz uma séria exortação. Ele fala, nisso, porém, que vos escrevo, não vos louvo. O que estava acontecendo na igreja de Corinto para que ele pudesse iniciar com essa séria exortação? O que estava acontecendo? A gente estava se alimentando e os mais pobres não deixavam lá passar fome. Se alimentando de quê? Dos pobres, Dos quê? Dos porcos? coisas dos idólatras lá. Comida. Não, o livro, se eu não me engano, o livro está dizendo que os ricos, cada um levava o seu próprio alimento. Os ricos se fartavam, Se embriagavam. se embriagavam, e o que sobrava, E quando sobrava? quando sobrava, os pobres vinham para comer. Bom, a gente fazia isso muito, não sei se a Angelina lembra, né? Não sei se o bicho pegou na praia. A gente sempre fazia isso aqui antes da Santa Ceia. Antes da ceia, Gisele, tinha uma festa que precedia ela, no mesmo dia. Era uma festa que ele chamava Festa Ágape. Por isso do nome. Né? O nome, quando a gente deu o nome lá para o Ministério Ágape, por isso que lá, quando a gente deu o nome lá, o Ministério Ágape, Ágape, a igreja que ama você. Porque Ágape era uma festa que precedia o ato da Santa Ceia. A gente não chegava cru aqui na Santa Ceia, vamos ceiar. Ceiar, né? Lembra, Charlene, o que a gente fazia antes? A gente sempre fazia alguma coisa de comer. Né? Zie fazia, a gente fazia. Aí a gente sempre se reunia e tinha um banquete que produzia o que antes da ceia. Só que na verdade a gente fazia esse banquete posterior, né? Sempre no final do culto. A gente fazia o culto de Santa Ceia e todo mundo ali se confraternizava, comendo alguma coisa, né? Conversando, a gente batia papo, era uma comunhão. Cresceu o povo, uma quantidade. Aí ninguém quer trazer mais comida, né? Cresceu o povo, ninguém quer trazer mais comida. Aumentou a quantidade de pessoas e ninguém mais quis trazer não. Né? Então, assim, antes da ceia era precedida por essa festa, que a gente chamava Festa Ágape, ou a festa do amor. Grande amor. Olha o amor deles. Né? Essa festa, né? Ela também ela é dita, relatada na Bíblia em Judas, versículo 12. Quem pode abrir em Judas, versículo 12? Judas, versículo 12. Quantos capítulos tem Judas? É difícil de achar. Ó, São pequeninos. 12. Não, vocês têm que saber folhear a Bíblia igual eu aqui, ó. Acho rápido. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor, agem como pastores e assim mesmo se apacientam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelo vento, são como armas sem folhas e nem duas vezes mortas arrancadas por raiz. Bom, vamos lá para o pátio. Olha o que Judas fala. Estes são manchas em vossas festas de amor. Eles faziam festas ágape, ou festa do que precedia o ato da Santa Ceia. Aí ele fala assim, ó, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. O egoísmo. Eles estão ali falando sobre amor, mas banqueteando-se, bebendo, comendo e
pastoreando-se a si mesmo. Judas falando. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, esraigadas. Lá fala seca. Judas falando, fazendo referência a essa festa. Ágape, a famosa, abre aspas, festa do amor. Certo? Então, o que era essa festa? Né? Era uma festa que que os crentes comiam, bebiam, repartiam, se confraternizavam e depois, num clima de comunhão, celebravam a ceia do Senhor. Essa foi uma prática da igreja apostólica que se perdeu na história. Esse era o verdadeiro intuito. O que era a festa do amor? Dentre nós, alunos aqui, tem aqueles que não têm condições nenhuma de participar de um banquete. Mas temos aqui, chamemos, membros ricos. O que seria a festa do amor? Os mais ricos traziam esses banquetes para a igreja, né? Para que todos juntos pudessem ter um momento de confraternização e comunhão. Eles se reuniam e aí eles comiam, eles bebiam, eles se confraternizavam, eles comungavam entre eles, ou deveria ser assim, mas não era assim. Olha o que Paulo fala, no versículo 18, versículo 17, ele vai dizer: porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Bom, a ideia era se ajuntar para melhor, mas vocês entram ruins e saem o quê? Piores do que entraram. Aí ele vai dizer: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, quando vocês se reúnem na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Ele já começa dizendo: vocês estão participando da festa do amor, mas está todo mundo dividido. Dissensões. Em parte eu creio que isso tudo aconteça. E aí ele fala assim, no versículo 19: e até importa que haja entre vós isso, heresias, dissensões, divisões. Ele fala, em parte. Gente, isso aqui é a carta que eu falei para a irmã ontem. Falei: irmã, está vendo isso aqui? Qualquer igreja aqui terá muitas dessas coisas aqui que a senhora ouve. Olha o que Paulo fala: importa que haja entre vós heresias. Precisa ter entre vós isso. Para que, Ângela, que ele fala isso? Para que os sinceros se manifestem entre vós. Como é que eu vou saber se o Pedro ele é sincero? Se não há, né, pessoas. Como é que eu vou saber, Pedro, se você é bom? Se não há pessoas ruins, para trazer essa distinção. Paulo fala: importa que haja entre vós, é necessário que haja entre vós dissensões, divisões, heresias, para que os sinceros se manifestem. Como alguém vai dizer assim: cara, que o pastor Rodrigo é uma benção. Por que essa expressão surgiu? Ninguém vai falar assim, ó. Os pastores que não eram. É exatamente isso. Como é que eu vou dizer que o Pedro é bom se todos são bons? Como é que eu vou distinguir quem é e quem não é? Aqui mora um outro problema nosso, que a gente quer que a igreja seja um lugar de pessoas perfeitas. A gente não consegue lidar com as diferenças na igreja. A gente não consegue lidar com alguém que é diferente de nós. E paz do Senhor, eu estou falando de coisas mínimas, diferenças, mas eu posso me aprofundar, dizendo o seguinte: gente, é importante? Não. É necessário? Não. É estabelecido por Deus
vai existir no meio de nós, vai crescer junto conosco o joio. Não tem como o livro atribuir para mim ainda. Estou falando de mim, porque eu prefiro falar de mim que da igreja, né? Aí atribui a mim, Ivan, o porquê que existe os maus dentro da igreja. A responsabilidade de tirá-los. O Senhor está permitindo, eu estou permitindo, a igreja não é minha. Importa que haja esses elementos na igreja, para que os sinceros se manifestem. Como é que eu vou saber quem é ruim? Pelos bons. Como é que eu vou saber quem é bom? Pelos ruins. Aí, Jesus fala, o joio e o trigo crescerão o quê? Aqui eu já entendo. Ele está falando que os dois crescem. O que tu entende disso aqui, Pedro? Os dois crescem. Fala aí, Joyce. Os dois vão assumir funções iguais. Exatamente. Só que faz a diferença, né? Então, cabe a gente pontuar aqui, se os dois crescem, terão líderes, joio, e teremos líderes, trigo. Não cabe pontuar isso? Sim. Podemos dizer que haverá pastores? Todo tipo, tudo é gente, vai ser tudo. Todos. Porque a Bíblia fala que eles vão o quê? Crescer. O joio crescerá junto com o trigo. Você vai ver joio pregando. E às vezes ele sobressai mais do que o trigo. Então, só que existe só uma diferença aqui. Né? Que eles serão percebidos. Né? Disseste bem, muitas vezes vão sobressair até mais. Né? Por causa dos... Quem está falando aqui? Dos dons. Por causa dos dons. Porque a gente valoriza a espiritualidade de alguém pelo dom que ela tem. E não pelo seu fruto. Porque a árvore, ela é conhecida pelos seus dons? Não. A árvore é conhecida pelo seu? E qual é o fruto do Espírito? O que a gente acabou de falar aqui? Então, autocontrole, domínio próprio e por aí vai. Como que eu conheço e avalio a espiritualidade de alguém? Eu consigo fazer isso? Consigo. Eu consigo tirar ele no meio do povo? Não consigo. Todas as pessoas que saíram daqui saíram por livre e espontânea. Nunca ninguém poderá dizer que saiu daqui por uma pressão minha pastoral. Ou porque eu privei alguém de algum... Não. Quem sair daqui, eu sempre falo, seja homem, bate no peito, seja mulher, bate no peito, fala, eu estou saindo porque eu quero sair. Não tenho nada contra a igreja, contra o pastor. Tá? Por quê? Porque eu entendo que a gente vai lidar com tudo isso aqui. Joio e trigo, eles crescerão junto com a gente. Quem tem que ter maturidade. Quem é que vai fazer a separação? Deus. Naquele grande dia. Parece muito, mas Exatamente. Certo? Amém? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus, amém. Então, mais uma vez a divisão aparece na igreja de Corinto. Havia chegado em proporções alarmantes, né? Deixa eu avançar aqui, ó. Em segundo lugar, houve uma deturpação da festa do amor. Leia o versículo 22. será que não tem descaso? Não, 22 não, perdão. Deu. Cadê? O 20 ao 22. Pois, quando vos reunis como igreja, não é para conhecer o Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes da sua própria ceia sem esperar dos outros. E, dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tem descaso de poderes comer e beber? Ou, de fato, desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que por querer? Acaso fosse
elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essa atitude. Beleza? Então o que ele vai dizer? Ó, de sorte que quando vos ajuntares no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, como vocês estão dizendo. Por isso que vem as orientações, né? Examine-se, o homem a si mesmo, né? Tenha consciência, para que você não come de forma indigna. Ele começa a fazer várias orientações. Por quê? Porque ele entende que quando eles estavam se ajuntando, não era para ceiar, não era para participar da ceia do... Ele fala no versículo 21, isso aqui é Bíblia, a gente está fazendo uma leitura bíblica. Qual é o versículo 21? Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Claro que não. Eu não vos elogio. Isso não vos for. Ou seja, o camarada trazia o seu banquete, e o que ele fazia? Ele mesmo comia. Ao famoso, Hoje em dia, com aqueles que também tinham muito. era só entre os ricos participavam e os pobres ficavam o quê? Do lado de fora. Por isso que Paulo vai orientar: quem tem fome, coma em casa. Agora, quando vos ajuntares, vocês deturparam, né, o verdadeiro intuito da festa do amor é nos ajuntar para comunhão. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão humilhando os que não têm nada? Não é esse o sentido. Vocês querem que eu elogie vocês por causa disso? Nisto eu não vos louvo. Não vos elogio. Vocês estão errados. Né? Aí, a partir daqui, Ângela, que a gente entra no nosso texto da ceia. Ninguém vai falar sobre isso aqui. Aí a gente começa aqui. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, do Senhor Jesus na noite que foi traído, ele tomou pão, veio babá, e por aí vai. Né? Então o que estava acontecendo nessa festa? 6 pontos apresentados por Paulo que apontam a deturpação da festa do amor. Primeiro, eles se ajuntavam para pior. Eles se ajuntavam para pior. Segundo, eles se reuniam, mas não havia harmonia no meio, até se reunia, mas não tinha comunhão. Terceiro ponto, eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Eles até participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Quarto, eles eram snobs e orgulhosos. Ou seja, os ricos de um lado comiam os melhores churrascos e bebiam os melhores vinhos até se embriagar, enquanto os pobres ficavam do outro lado passando fome e necessidade. De um lado estavam os pobres com fome e o outro estavam os ricos embriagados. Experimenta fazer isso aqui no dia de hoje, ver o que acontece. Vai no banquete na Santa Ceia. Eu já passei na igreja e teve isso aí. E tem que ver com o estrago que o ser humano faz. Leva até para casa. Mas o intuito é esse: quem tem, dá para quem não tem. Não, lá todo mundo era pobre, mas todo mundo tinha fome, parecia tudo. Fala um banquete desse aqui para ver o que acontece. É que tem gente que tem espírito de fome. Carrega a miséria. Entendeu? Carrega a miséria. Então, Quanto mais tá vendo, mais quer pegar, nem tem necessidade. Quem carrega mais. exatamente. Não vou entrar nesse ponto que não é matéria, mas tem gente que realmente são aproveitadores dos momentos. Né? Tem gente que não tem necessidade, mas simplesmente tem um espírito de pobre. Não são pobres, mas tem espírito de pobre. Né? Vítima, fica mendigando alimento.
E na verdade não precisa estar daquilo. Tem coisas que não tem necessidade. Não há necessidade. Mas infelizmente não tem como fugir disso. A gente vai encontrar. Mas é a minoria. Acaba chamando aqui para Exatamente. Exatamente. Certo? Eles entregavam a excessos dentro da igreja. Ou seja, os caras se fartavam de glória. Vendo um que tinha necessidade, eles não davam, eles se fartavam, eles se embriagavam. Não, eles se embriagavam e do outro lado, nada. Era nesse ritmo que a igreja de Corinto realizava a sua ceia do Senhor. Certo? Eles desprezavam a igreja de Deus e envergonhavam os pobres. Versículo 22 que nós lemos aí. Qual é o significado da ceia do Senhor? Quem pode dizer aqui? Comunhão. O significado dela. Né? Eu acho que não vou nem entrar aqui, está muito tempo. Né? A morte e a ressurreição de Cristo. Sim. O significado da ceia está centralizado na morte expiatória, né, de Cristo e o seu sacrifício vincário. A cruz de Cristo e não no egoísmo humano. Né? Essa celebração é uma celebração cristocêntrica. A ceia, tem gente que são espaçosos, né, na igreja. Eles querem ocupar vários espaços dentro da igreja. Na ceia do Senhor, a gente precisa entender que o centro do culto, na verdade não é a ceia, né? Eu acho que o culto, assim, o centro do culto é Cristo. A gente está perdendo o culto cristocêntrico, né? Então, a gente tem aqui, né, alguns olhares quando a gente participa da ceia. O primeiro olhar, a gente olha para trás. Isso aqui é uma doutrina de Hernandes Dias Lopes, né? Quando ele vai falar que quando a gente fala de ceia, a gente tem 4 olhares. Se vocês não têm esses olhares, vocês precisam buscar. Santa Ceia, 4 olhares. Primeiro olhar, a gente olha para trás. A gente olha por um retrovisor. Quando você participa da ceia, você deve olhar para trás, ou seja, fazer isto em memória. Quando ele fala em memória, ele está fazendo o quê? Olhando para versículo de número 26. Quem pode ler aí? Todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Anunciar a morte do Senhor. Quando tu participa da ceia, Gisele, a tua visão, primeiro, traz. É trazer a memória. É lembrar do sacrifício de Cristo. Por que a gente está aqui no culto de Santa Ceia? Não é para você olhar a sandália da irmã, a roupa do irmão, se cortaram o cabelo ou não, se o cabelo está com chapinha ou não. Não. Primeiro olhar é o olhar para trás, é o trazer a memória, né? É o sacrifício, lembrar do que Cristo fez por nós. Segundo olhar é olhar para frente. Quando participa da ceia, você não olha somente para trás, mas também para frente. Paulo diz: todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciai a morte do Senhor, olhar para trás. Anunciai a morte do Senhor, olhar para trás. Até que ele, ou seja, a gente tem um olhar para frente, um olhar escatológico. Né? A gente não entende ali quando você vê um pregador que está falando de ceia, falar assim, ó, a gente está aqui ensaiando para aquele grande dia, quando Cristo nos servirá. E vai chegar esse momento que Cristo servirá a sua igreja. Certo? Então, a ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. É um olhar para o futuro, para frente. Terceiro olhar é o olhar para... Amigos não.
eu olho para trás, sacrifício de Cristo, olho para frente, até que ele vem para dentro. O terceiro olhar é olhar para si mesmo. Né? Quando você celebra a ceia, não somente olha para trás e para frente, mas também olha para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Certo? Essa é a orientação dele. Quarto, o olhar é olhar o quê? Aí sim, é o olhar ao redor. Porque eu olho para Cristo, eu olho para o futuro, ou seja, uma esperança, eu olho para dentro de mim, eu me avalio e olho para o meu irmão, que é a comunhão. Quando você participa da ceia, você olha para trás, ou seja, para a cruz, você olha para frente, ou seja, a vida de Cristo, você olha para dentro, ou seja, você faz um autoexame e você olha o que? Ao redor. Versículo 33 e 34. Quem pode ler 33 e o 34? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperei uns aos outros. Esperai, né? Uns pelos outros. O 34. Mas se alguém tiver fome, como em casa, só para que não vos ajunteis para contenção, quando as demais coisas ordenei-lhes enquanto povo. Certo? Então ele vai falar aqui, esperar uns pelos outros. Ou seja, gente se embriagando demais, comendo demais, os pobres de lado. Então, olha a dimensão da ceia, Juninho. A gente chega ali, pega o cálice e o pão, a gente acha que, porque, né? Não, eu estou trazendo, a Bíblia fala trazer memória do sacrifício. Aí o sacrifício de Cristo eu participo, mas não estou conseguindo dar paz do Senhor que o irmão está do meu lado. Eu não consigo examinar o quanto eu sou um pecador indigno de estar. Porque quando a gente entra nesse texto, né, de forma indigna, né, aí tem várias abordagens teológicas, mas na realidade, o que seria digno? Quem seria digno de participar da ceia? Ninguém. Então, quando ele fala isso, né, ele está dizendo o seguinte: o digno é aquele que consegue enxergar em você a sua indignidade. Não sei se essa palavra existe. Ou seja, o ser indigno. Né? Então, a ceia do Senhor, a gente trabalha esses 4 olhares. Certo? E aí tem até a dúvida que o Josias colocou lá, tem? Está aí no celular? Pastor, é por isso que o versículo 27 está aqui, né? Portanto, qualquer que comer este pão e beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do Senhor. As pessoas veem isso com pecado. Isso. Também. Essa foi uma das questões que foi. Pergunta do Josias aqui, ó. Até onde o pastor pode interferir no auto-julgamento e determinar se o indivíduo está apto ou não para cear? Simples. Simples. Enquanto você não confessar nada, então, mas não tem como. Não, é a pergunta toda. Cadê? Retirando o fato do batismo, que o livro explica mais à frente como sendo um ato público de compromisso com Cristo, sendo um corpo de Cristo, não estaria o pastor retirando a pessoa do corpo ou não deixar ela participar da ceia? Não deixar. Então, não, no final. ao não deixar participar da ceia, digo, após a confissão do pecado, ou seja, depois que confessa o pecado, Isso. aí ele não entra em disciplina. Se o pecado ele é público, a gente falou sobre a disciplina Não dele. faz nada. Certo? A gente falou, não sei se tu está. Se o pecado é público, Josias traiu a esposa, confessou o pecado. Até que ponto o pastor pode interferir no auto-julgamento dele? Pô, não é possível. Se houve uma confissão de pecado, nem sempre quem confessa o pecado se arrepende.
Então, ou seja, se o pecado ele é público, então não seria apenas um auto-julgamento. O auto-julgamento é quando a gente não abre, a gente toma mais de 400 decisões diariamente. Sim. Diariamente, mais de 400 decisões. Tá? Aonde você pecou ali? A gente não sabe. Poxa, em alguma decisão, será que eu pequei? Eu errei? Esse é o examine-se um homem a si mesmo. É a visão de si mesmo. Isso é um auto-julgamento. É um auto-julgamento. Porque, olha o que ele fala. Pois se não, ele fala, se não vos julgares, Nós não julgássemos a nós. se você não julgares a si mesmo, serás julgado. Não é isso que ele fala? Não seremos repreendidos pelo Senhor, né? Não seremos repreendidos. Ó, cadê? Tá aqui, ó. Versículo 31. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, está falando de julgamento prévio, nosso, pessoal. Se nós não julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está dizendo o seguinte: se você fazer esse autoavaliação, se julgar, né, você se livra do julgamento dos outros. Aí ele fala: se nós não julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelos outros. Aí ele diz assim, versículo 32: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Está falando aqui o quê? Sobre disciplina. Estamos sendo julgados. A disciplina te tira do corpo. Mas eu acho que a pergunta. Não, você não que ele está tá fora fazendo, do corpo. Ele está entendendo, a pergunta eu acho que ele quer entender. Tipo, se a pessoa está em disciplina, você deixar ela fora. Está em disciplina, não pode tomar ceia. É isso aí, a disciplina. Entendeu? A disciplina te tira do corpo. É isso aí. Porque fazer isso em memória Tem o direito de memória fazer de- isso. É porque o pastor, ele está levando, porque a ceia é igual o batismo, é uma questão pessoal, ou seja, eu decido se você é ou não. Eu que faço a autoexaminação. Não, desde que seja batizado e etc. e faça parte do corpo. Sobre assim, Sim, algo pessoal. é uma Aí, assim, autoanálise. por exemplo, ele confessou que foi algo público. Aí o senhor foi lá, deu disciplina aí, mas ele já confessou. Entendeu? E aí o senhor já disciplinou. Eu não digo assim, Então, o que eu não aconteceu? falo sobre pregar, sobre Oportunidade, não. É se ele está apto ou não, se pode ou não tomar essa Ele já decisão. deixou, ele confessou, ele deixou. Entendeu? Não. Nem sempre quem confessou deixou. Às vezes é só uma estratégia. Nem sempre quem confessou não deixou. gera arrependimento. Isso pode manchar e poluir, né, o caráter da igreja, a imagem da igreja. Então, o que aconteceu com o jovem que estava com a sua madrasta? O que Paulo fez? Excluído da igreja. Não nada, não. Entregou? Esse foi o termo. Entregue a Satanás. Ou seja, retire do meio de vós. O camarada estava em pecado, praticando o pecado dentro da igreja e participando da festa do amor. Oh, que amor maravilhoso de Cristo. A disciplina é te entregar ao Satanás. No caso dele, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: precisamos entregá-lo. Né? Em que sentido? Né? Para que aí é a disciplina. Esse entregar é a disciplina. Para que a disciplina não é uma punição. A disciplina vem para restauração. Se ele é como se fosse, por exemplo, aquelas 3 fases disciplinar. O irmão pegou, o que eu faço? Tu está errado, Nicole. Se a Nicole reconhece o pecado dela e fechou ali, você ganhou. A Bíblia fala, você ganhou, Nicole. Sim. Não é um caso para ser levado à igreja, não é um caso público. Agora, se a Nicole não te ouviu, o que a Bíblia te orienta? 1 ou 2. 1 ou 2. Testemunha, Nicole, mais uma vez, agora eu vou te marcar com isso. Ó, essa atitude, isso. Se ela te ouviu, você ganhou a Nicole. Eu vou levar a pública à igreja. Aí a igreja, o que ele fala da igreja? Não lembra? Então vamos abrir. Quem pode achar esse texto aí?
Capítulo 5. Capítulo 5 de qual livro? Primeira Coríntios. Está em Coríntios isso? Não. Não, acho que não está em Mateus, Coríntios. eu acho que é Mateus. Mateus 18, veja isso aí, Mateus 18, 15. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Seu irmão pecar comprometido, vai e particular com ele. Converse sobre a falta que cometeu. E ele te dá o livro de peneste teu irmão. Porém, se não tiver missão, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que tudo o menos de Deus veja que qualquer criação seja confirmada. Contudo, se ele recusar a considerá-lo, diz-lhe à igreja. Então, se ele se negar por dentro da igreja, cada um como pagão ou publicano. Então, terceiro ponto, se não executar dizendo à igreja, ou seja, depois que o caso chegou à igreja, e mesmo assim não lhe escutar, e se também não escutar a igreja, considere como gentil e publicano, fora do corpo. A Bíblia toda fala sobre essa questão disciplinar, a gente passou por ela lá atrás. Tá? A Bíblia toda fala sobre essa questão disciplinar. Agora, os obreiros vão passar. Os obreiros vão passar. Eu tenho controle numa igreja com 1000 membros? Não. Avalie. Agora só tem um detalhe. Tá? Quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe a sua própria condenação. Num efetivo pequeno, a gente orienta, eu mesmo aqui oriento, nunca proibi ninguém. Eu oriento, senhores, quem está em comunhão, você está em comunhão? Não estou em comunhão. Você tem comunhão com Cristo, com a igreja, com os irmãos. Você tem os 4 olhares, trás, frente, para si mesmo e para os lados, ou seja, a comunhão. Não tem. Os obreiros vão passar. Cada você pegar Não concordo completamente, mas... não tem Sim, como. se tiver base bíblica para trazer um outro ponto, você pode trazer. Mas não é uma questão doutrinária, sim, né? é porque eu não vejo, por exemplo, o rapaz, que a Bíblia não relata, o rapaz que estava tendo com a Proia, se ele se arrependeu, se ele voltou a a Proia que ele denunciou, a madrasta no caso, se ele se arrependeu, se ele não se arrependeu, porque a Bíblia não Diz claramente que não se arrependeu. Diz lá, é isso que eu estou falando, você precisa trazer contextualizado. Paulo só combateu justamente por causa disso, porque não houve arrependimento. Não, foi entregue a Satanás. E depois? Então, lançou para uma questão disciplinar. O que aconteceu com ele depois, até então não. É o que eu estou dizendo. A gente passou muito ele rápido. permaneceu, isso eu entendi. Isso aí foi lido aqui em classe. Ele permaneceu, portanto, foi entregue a Satanás por disciplina. Ele continuou disciplinando na igreja, ele foi retirado como anátema, ele não foi retirado, ele participou da ceia, ele não participou da ceia, porque basicamente todos participavam da ceia. Sim, aqui, o que ele está falando aqui? Sim, todos participavam da ceia. Exatamente, só que o que eu iniciei o curso falando o quê? Isso aqui não é orientativo, isso aqui é exortativo. Paulo não está trazendo Coríntios capítulo 11 romantizando, ele está dizendo aqui todos os erros que ele estava fazendo. Isso aqui é erros que ele está tocando aqui. Por isso ele está falando, quando vos ajuntais não para, mas sim para pior. Vocês querem que eu elogie vocês por causa disso tudo que vocês estão fazendo? Paulo está exortando em uma exortação pesada na igreja de Corinto. Ah, mas eles faziam. Eles faziam. Mas aqui Paulo está exortando a não fazer mais.
Porque enquanto não tinha uma autoridade apostólica para falar, está errado, eles estavam ignorando, orgulhosos, tendo relações com a madrasta, levando os irmãos a tribunais, estavam dividindo a igreja. Tudo isso estava acontecendo. Banalizava. Ou seja, tudo isso está acontecendo. Paulo vem aqui com uma carta exortativa. Isso aqui, a partir do momento que a gente tem conhecimento disso aqui, é o que não é mais para fazer. Tá? Então, ou seja, quando trata da ceia do Senhor, é uma questão muito complexa. Por que é complexa? Eu vou repetir. Tu consegue controlar uma igreja com 1000 membros? Há 100 anos? Aqui era um povo. Consegue controlar o povo? Não. Então, qual é a orientação de Paulo? Examine-se o homem a si mesmo. Não tem como o líder chegar assim, ó, você pode, você não pode, para 1000 pessoas, 2000 pessoas, 3000 pessoas, 9000 pessoas. Ou seja, ele diz, né, estou ensinando, mas se você quer continuar cometendo É uma escolha sua. Mas entenda que é para sua própria condenação. Se a condenação é da própria pessoa, ela toma isso. Toma, pode ficar à vontade para tomar. Não, eu estou falando da minha igreja, em nenhum momento eu proibi ninguém a tomar ceia. Por isso que a Eu igreja oriento. tem os obreiros servindo, é você que faz essa pega ou O não. obreiro está passando, eu oriento. A mesma A pessoa disciplina, então, é só uma... está de mal com a A disciplina não é uma proibição, é apenas uma orientação. Não, para mim, Briguei igreja hoje, é não uma vou proibição. tomar. É o que eu estou falando. Hoje eu briguei Eu muito, vim não vou de tomar. assembleias e que é a proibição e não a recomendação de tome e não tome. Você não deve tomar porque a gente estamos proibindo e acabou. Não sim uma orientação. É o que eu estou te falando, tem muitas igrejas que proíbem os seus membros. Mas ele tem o controle sobre isso? Não tem como ter. Não tem como ter. Você toma se você quiser. A ceia vai passar lá. Mesmo ele te proibindo, a ceia vai passar lá. É igual quando Aí examina. quantas pessoas já tomou Santa Ceia e estava fornicando, estava pecando e mergulhou. Então, ó, aí entra aqui a orientação dele, ó. O exame que 27. Então o Senhor. Não, isso aqui é Mateus. Ó. Versículo 1 Coríntios 11, 27. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo por isso que é muito fraco. e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste, Cálice. porque o que come e bebe indignamente, ele não está. A sua própria. Está dizendo, ó, quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria, não discernindo o corpo do Senhor. Então, porque eu aprendi que o indignamente é não discernir o corpo e não em si o pecado, até porque se for o pecado ninguém nunca vai tomar, né? Sim. Sim. Mas até que ponto você entende não discernir o corpo? Posso trair minha esposa e cear? Não, estou discernindo o corpo de Cristo. Eu posso Minha traição não tem nada a ver com isso. fornicar e cear? Isso que eu falei após confesso. Eu sei, José, o que a gente precisa entender? O porquê que existe a disciplina? A disciplina ela existe para restauração. Porque confessar não significa que a pessoa se arrependeu. Por isso que a Isaías diz bem claro, o que confessa aí, deixa alcançar a misericórdia. Não é quem confessa alcançar a misericórdia. É quem confessa aí, e deixa. Agora, mesmo com tudo isso, eu participo da ceia do Senhor, eu não estou fazendo os 4 olhares. Alguma coisa está faltando ali. Não, pastor, eu consegui discernir o corpo do Senhor. É apenas um olhar. É um olhar para trás. Tá? Em memória de mim. Eu sei a morte expiatória, o porquê que Jesus morreu, justamente por causa dos meus pecados. Tu está fazendo apenas um olhar. O segundo olhar é a volta de Jesus. De repente até tu tem, poxa, a volta de Jesus. Eu sei que Jesus morreu, eu estou aqui porque ele vai vir me buscar. Mas quando eu entro num terceiro ponto que é um crucial para a gente, ninguém consegue fazer uma avaliação de si mesmo de forma plena e correta. Para dentro.
Eu falei isso na aula, não, acho que não estava aqui, não, eu falei na escola bíblica dominical. Eu falei sobre, novamente, sobre os 4 níveis do ser, né? Só teve uma pessoa que conseguiu, 2 pessoas na Bíblia, que atingiu o ponto ápice do reconhecimento. Foi Paulo e Davi. Todo mundo fala assim, Paulo tu é homem de Deus, você está estudando sobre ele. Tu és um grande missionário. E ele, eu não sou isso. Paulo, tu é o camarada que abriu várias igrejas. Não sou isso que vocês estão falando. Mas Paulo, você é um grande homem. Não sou. Quem é você, Paulo? Miserável homem que sou. Paulo tinha autoridade para falar isso a mim, assim mesmo. Eu concordo que esse indignamente aqui é o reconhecimento justamente do que eu não sou digno de estar aqui, que é o que tu colocou aqui. Né? Se for por pecado, ninguém participa. Ninguém participa. Agora, não é possível, né, que eu estou discernindo o corpo, né, discernindo, tendo uma visão de frente, mas eu estou pecando, adulterando, fornicando, roubando, e falando assim, não, eu estou bem para fazer isso. Praticando imoralidade, estou bem para fazer isso. O que vai acontecer? A ceia vai passar lá. Ela vai passar lá. Ninguém vai te proibir de tomar. O pastor pode falar contigo e dizer assim, ó, você está em disciplina, não participa da ceia. Ok, mas ele não tem controle sobre isso. Vai passar lá. Ele vai te disciplinar porque você tomou a ceia? Você já está o quê? Ele vai alongar a disciplina? Alongar, sei, mas vai passar lá. Eu amo. Agora, passando lá, Manda um ato de rebeldia no seu líder. isso é examinar a si mesmo. Mas ele vai ser impedido de tomar. Quem é impedido de tomar ceia? Ninguém. Ele não vai passar lá. Mesmo que a pessoa está em disciplina, o bem vai passar. Não, mas ela está falando. Se é rebeldia, ou se é o pecado que ele não reconheceu o pecado, confessou o pecado. Mas e aí? Largou o pecado? Se o largou, não tem como saber, na verdade. Só que aí, mesmo assim, ele é impedido de tomar. Então, eu vou novamente para a prática. Ninguém é impedido de tomar. É orientado. Você está em disciplina. Né? Não toma para só fazer E a tua disciplina, o que eu disse aqui para vocês? Tem disciplinas que elas seguem níveis. Né? A disciplina segue níveis. Uma das disciplinas basilares, né, é a exortação. É a disciplina, é a chamada advertência. Nicole, está errado. Muda o seu comportamento. O que eu estou fazendo ali, Nicole? Advertindo. Admoestando. Ela não me ouviu. O Marcos, Nicole, seu comportamento está errado. Eu estou avançando no nível de disciplina. Quando chega na disciplina de retirada, né, do corpo, é porque já é algo público, que já está manchando a imagem da igreja. Não tem como continuar no corpo alguém que está doente praticando pecado. Mas, pastor, se a pessoa está em disciplina, todo mundo já sabe, a igreja já sabe. Você passa a ceia, a pessoa pega, a gente sabendo que você está em disciplina. E aí? Não está sabendo discernir o corpo, come e bebe na sua própria Condenação. você não vai deixar de servir. Por isso que o olhar para dentro é o olhar principal, um dos olhares principais. É justamente por isso que é servido, porque a gente precisa compreender, que a gente precisa entender o que a gente está fazendo. É mais ou menos isso. Por isso que Paulo orienta dizendo o seguinte: por isso o quê? A falta de exame. Por isso, por lhe faltar o autoexame que há entre vós, muitos fracos, doentes E muitos que e muitos que dormem. Essa
questão do fraco, doente, muito idôneo, é juízo desse ato. Isso aconteceu com a gente todo. Muitos, eu estou falando, muitos morriam, muitos ficavam doentes, né? Muitos ficavam fracos, e eles não entendiam por causa disso. Paulo fala, por causa do pecado, por causa da idolatria que vocês têm, por causa dos cultos, né? da prostituição cultural, né? Que existia na cidade. Então, se vocês não fizerem o mínimo, que é o autoexame, né, de si mesmo, vocês vão entrar nessa lista de fraco, doente ou morto. Certo? Então, assim, a ceia, né, ele vem corrigindo essa desordem, está até no livro de vocês aqui, né, gerando o auto-julgamento. Porque o auto-julgamento é o que nos livra do julgamento alheio. Sabe por que você é julgado, Jânio? Porque você não teve capacidade de se auto-julgar. E é fácil a gente culpar coisas para falar sobre isso. Eu estava fazendo isso hoje comigo. Existem momentos que a gente precisa se afastar, né, para a gente fazer esse auto-exame nosso. Existe um momento que a gente precisa se ausentar do corpo e fazer o autoexame. Precisamos dizer, será que o pastor Rodrigo hoje é melhor do que ontem? Está pior do que ontem? Essa semana, como foi? Quando a gente faz esse exame, né, a gente se livra do julgamento alheio. Vou dar um exemplo aqui de obreiro. Um obreiro que falta curso, obreiro que não são dizimistas, obreiro que não estuda, obreiro que é inoperante. Se esse obreiro não tiver um auto-julgamento para caramba, essa semana, rapaz, faltei culto, não vou para a escola dominical, não sou dizimista, não trabalho aqui, estou inoperante. Se ele não fizer esse julgamento, quem vai julgar ele? Quem vai julgar ele? Consegue entender por que há muitos julgamentos? E Pai dos senhores, tá? Pastor, não devemos julgar. Quem disse que você não deve julgar? Quem disse? Ninguém. Hein? Apenas aquele que é digno de julgar, julgue. Não pode, dependendo da forma que vai julgar. Aquele que é digno de julgar, Dependendo da forma Vai julgar. que vai julgar, Se for julgar alguém para tipo assim, fazer com que ela se, como posso dizer, Eu acho que ele está dizendo sobre, por exemplo, você está falando mal do cisco no olho do teu irmão, mas tem uma trave nos seus olhos. então, mas podemos julgar o nosso irmão, sim ou não? Podemos. mediante as escrituras. Hã? Mediante as escrituras. Então, onde está a base para isso? Mediante a palavra. Só posso julgar isso mediante da palavra. Então, mas aonde está escrito? Se você não tem Hã? se você não tem isso, vai julgar. Aqui também já foi dito que se o seu irmão está em pecado, você chega até ele. Abre aí João 7, 24. Mateus 7 também, né? Mateus 7. Mateus 7 também, fala? Então, abre aí. É João 7, não é não? João 7, 24. Não, aqui Mateus 7. Não julguei para que não seja julgado. Então, a gente usa esse texto para falar o quê? A gente não pode A gente não pode julgar. Eu aprendi assim. A gente não pode julgar. Não julguei. Não julgueis para que não sejais. julgar. Mas vamos aprender agora a forma correta. João 8, Aí eu não falei 24. conforme a 7, palavra. 24. 7, 24. Não Tem que julguei dizer. segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então a gente pode julgar? Pode. Podemos. Se eu estudar mais alguma. Não julgueis segundo a
Se ele parasse aqui, eu já teria base para dizer que a gente pode julgar. Tá? Só que ele diz, não julgueis pela... Mas ele está dizendo, você pode julgar, mas não pela aparência. Mas ele completa, mas julgai segundo a reta justiça. Se eu posso julgar, eu posso dizer para você, fazer um julgamento sobre você, baseado, né, nos princípios bíblicos. Gisele, você está errado. Para de julgar ela. Para de ser um julgador. Aí usa o texto que a nossa irmã colocou. Não julgueis para que não sejais julgados. Para de jogar pedra no telhado dos outros, porque como é que é o ditado? Você quer um telhado de vidro? Eu também divido. Mas eu posso julgar, eu posso dizer, esse obreiro aqui é inadimplente. Essa irmã aqui está errada. Por quê? Baseado na palavra tal, era o que Paulo fazia com os irmãos de Corinto. O julgamento dele estava fundamentado. Tanto é que toda vez que Paulo tinha que questionar algum ponto polêmico, ele usava o quê? As escrituras. Leu João 8, quanto? 8:24. Não, 7:24. João 7:24. Amém? Meu Deus. 9:5. 9:5 a gente não falou sobre os Dons e ministérios. dons e mistérios. Estava esperando. Então, Jesus, participar da ceia sem discernimento, participar da ceia sem auto-julgamento e por aí vai. É Mateus 7. Esse é o primeiro? 7 primeiro. Mateus 7 primeiro. Não julgueis para que não sejais julgados. João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai. Qual o significado desse mesmo não julgueis para que não sejais julgados? Qual o real sentido? Em Mateus? Sim. Bom, Se não é esse que a gente aprendeu. então, tem que ver o contexto, né? Do porquê que foi citado aquilo ali. Mas Jesus sempre trabalhou essa questão do autoexame. O 5 vem dizendo, do Mateus, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele está falando, baseado nesse contexto, de um hipócrita. De alguém que não faz e cobra os outros para fazer. Tá? Tanto é que ele, em algum momento, ele vai falar: vocês colocam um peso sobre o povo que vocês não conseguem. Você não consegue fazer com o dedo mindinho, mas coloca um peso sobre o povo insuportável de se carregar. Hipócrita, sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro está todo. Então aí entra esse contexto. Tá? Por que você está jogando o comportamento do irmão se o teu comportamento é pior do que o dele? É o famoso ditado, né? É o sujo Falando mal lavado. Não tem esse ditado aí? É o sujo falando mal. Quem está gordinho aí, fica tranquilo. Hoje é noite de você sair daqui magro. Magro pelo calor, né? Sauna. Para que vocês pagam sauna? Para que vocês vão lá? Aqui, ó. Coisa boa. Certo? Amém, gente? Deixa eu finalizar aqui antes da Ivana colocar aqui pra gente o link. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. A gente ganhou aí, né? Glória a Deus, porque eu já estava preocupado. Mais uma semana. Né? Então, eu publiquei lá, né, uma foto. Você não vai agora é dia 7? É dia 7, né?